A língua que usamos modela nosso mundo, modela nossa percepção da realidade. Tudo está concentrado, conectado na nossa língua, na nossa linguagem. You have male children, female Como children, que os and nigerianos they will usam be inglês? different. Por I que bless you eles today. falam It will diferente? be well with you. Porque, às vezes, You've been a good precisamos girl. de legenda. My Que confidant. cultura esse My inglês basic mate. comunica? Vamos The only thing tentar that keeps me responder happy. essas e outras perguntas com fatos. Como que as línguas nacionais, as línguas tribais, elas interferem no inglês? Por que que o inglês nigeriano, assim como o inglês africano, tem tanta interferência? Seria uma outra língua ou seria simplesmente um jeito diferente de falar o inglês? Nós queremos discutir isso nesse pequeno doc com você. A Nigéria é um país populoso, com mais de 150 milhões de pessoas, e é também multilingüe, pois é multiétnico. E que país africano não é? A Nigéria fica localizado à margem do Oceano Atlântico. Seu clima é tropical, seu povo é alegre, e eles usam o inglês, mas há uma dezena de outras línguas ao lado do inglês. As línguas Yoruba, Igbo e Hausa são as principais. Essas línguas nacionais ou regionais influenciam diretamente o inglês. Na minha opinião, a pronúncia, que inclui aqui o ritmo, a cadência, os chunks. Sim, a pronúncia é a principal barreira para se entender o inglês não só nigeriano, mas o inglês africano. Caso você não tenha familiaridade com esse universo sonoro, com esse ritmo típico do inglês africano, você vai precisar de um bom treino. Como exemplo prático, veja e escute este senhor que é formado em direito, é culto, gramática boa, mas o jeito peculiar nigeriano nos deixa boiando no assunto, caso seja a nossa primeira vez em escutar o inglês de lá. Escute-o por um instante e tire suas próprias conclusões. Why? Because as a legal practitioner, I know that the last words of a man, dying words of a man, the last words of a man is valued so much in law. It's called res gesta. Now, the last words of Jesus are in Matthew 28, from 18 down. It says, now all powers in heaven and earth have been given unto me. Go ye. It goes all the way down to say, as you go, I am with you always. So that's the best you can get, as far as I know in the Bible, that as the master is going, he will be with you whilst you go to preach. So and that's why I make it a priority. E digo mais, este advogado está se policiando, pois a situação conversacional é formal. Agora imagine este mesmo senhor conversando em uma situação informal. Quando a pessoa está numa situação conversacional informal, há um relaxamento. E isso significa que pronúncia fica mais relaxada. E isso se torna mais difícil para os ouvidos desavisados ou destreinados. Mas quando foi que o inglês chegou na Nigéria? Ele chegou quando os países europeus loteavam a África. A Nigéria foi uma das partes que ficou com o Império Britânico. Em 1914, os britânicos consolidaram seu poder colonial por lá. A situação foi tão esdrúxula que
foi uma britânica que deu o nome ao país. Níger, nome latim que quer dizer negro. Essa criação foi em 1890. Quando a língua inglesa chegou por lá, teve que desbancar dezenas de outras línguas regionais. As principais línguas e etnias são Hausa, Yoruba e Igbo. Os nigerianos não são unificados por um sentimento nacionalista. Por falta disso, há muitos conflitos étnicos até hoje. Cada tribo, cada povo, cada etnia tem sua história e cultura. Segundo os dados, há mais de 250 grupos étnicos pelo país, sem contar a divisão entre cristãos e islâmicos. Há em torno de 50% de islâmicos e 40% de cristãos que sempre estão em conflito. O norte da Nigéria está mais para o islâmico e o sul fica com os cristãos. Quem sabe no futuro apareça a ideia de dividir o país em dois para acomodar as duas religiões. Talvez o inglês seja um ponto de união, pois bandeira e o hino nacional não têm a força unificante que a língua tem. Bandeira e hino são insuficientes para unir um país. O national motto é muito duvidoso. Peace and unity, strength and progress. As evidências são fortes em dizer que essa mensagem é virtual. Realmente, família, trabalho e igreja são os 3 pontos que nós andamos no nosso dia a dia. A nossa vida, basicamente, é esse vai e vem nesses 3 pontos. Quem não é religioso arruma outra coisa para substituir a igreja, mas vivemos nessa tríade. Quando se fala em família, pensa em casamento. Como que é o casamento nigeriano? O casamento nigeriano é cheio de alegria, com muita música e dança. Só que a música é ao vivo. Tudo isso faz parte do ritual. Os costumes antigos não dão direito da mulher escolher o esposo. Há 3 tipos de casamento: religioso, civil e tradicional. O casamento nigeriano, ele pode acontecer numa igreja, se for entre cristãos, ou em uma mesquita, se forem islâmicos, claro. E também os noivos podem escolher fazer um tipo só ou os 3. Vai depender das suas condições e de suas vontades. Orie afọ nkwọ anụ ga-amụ ụmụ na-eto n'ihu nnu ga-azụ nwa nnu zụta nwa azụmanụ. Chukwu ga-agọzi ọnụ nwunye na di unu. Chineke ga-anọ n'ime union unu from day one forever to bless you, to shower favors on you, to meet you at all your points of need, and to protect you and bless you and empower you abundantly. O cristão pode ter só uma esposa. O islâmico pode ter até 4, porque a lei permite. Quando o homem da poligamia, claro, escolhe um adolescente para casar, a esposa mais velha cuida de tudo, da integração desta nova esposa com o seu esposo. Ainda existe o pagamento de dote. Sendo o casamento importante, os frutos do casamento são mais ainda. Os filhos são extremamente importantes, talvez a razão maior do casamento, pois significa perpetuidade. É comum vermos as crianças sendo carregadas nas costas de sua mãe. E a mamãe deve se virar com os seus afazeres com essas crianças nas suas costas. Elas, as crianças, brincam ou fazem seus próprios brinquedos.
ou usam seu próprio corpo para fazerem suas brincadeiras. Talvez seja isso que os fazem com tanto gingado. Mas a vida infantil não é só brincadeira. Elas ajudam nas tarefas e, à medida que crescem suas responsabilidades também. Muitos pais preferem o trabalho à escola. E quando alguém os obriga a mandar para a escola, eles mandam os meninos e deixam as meninas em casa. Talvez, certamente, para os afazeres domésticos. Um dado curioso é que a educação é responsabilidade da comunidade. Isto significa que qualquer adulto pode disciplinar qualquer criança lá na comunidade. A educação do país, por ser precária, nos primeiros anos contribuem com o baixo desempenho em tudo, inclusive com a fluência do inglês. É provável que esta seja a principal causa de o inglês sofrer tanta interferência das línguas nacionais. O inglês de casa é muito carregado da língua regional. Certamente, isso interfere bastante no jeito da fala nacional, da fala inglesa nacional. Falar uma língua sem seguir sua sonoridade padrão é muito complicado. Há quem diga que o inglês africano, no geral, é outra língua, um dialeto. Temos que colocar os pingos nos is. Realmente, é inglês com musicalidade distinta, diferente, peculiar. O que pode-se observar é que, quanto mais escolarizado for o nigeriano, mais claro será seu inglês. E quanto menos escolarizado, mais interferência da língua local se terá quando for falar inglês. It's very rare for baby to fall at the back because after using the wrapper, you must use the gadu. Entrando no campo da economia, que é o campo do trabalho, nós percebemos que a Nigéria, a economia nigeriana, não é fraca, é concentrada, super concentrada. A minoria é rica, a massa populacional é pobre. A corrupção desenfreada produz e mantém a pobreza e as doenças. É uma corrente maldita que pouquíssimos conseguem vencer. A mesa do rico é farta com o melhor dos produtos nacionais e também importados. A mesa do pobre é escassa, até mesmo com seus alimentos tradicionais, como a base alimentar milho, inhame, batata doce. Mesmo esses produtos nacionais são escassos para uma grande massa. Mesmo diante desse quadro, ainda se tem o costume de oferecer comida para o visitante. É um costume entre eles, quando chega uma visita em sua casa, oferecer comida. Nesse país, não deveria ser assim, pois a Nigéria é um dos maiores produtores de petróleo, grande exportador de cacau. Se houvesse uma distribuição de renda mais igualitária, não haveria tanta pobreza. Apesar dessas dificuldades, os nigerianos vivem com um sorriso no rosto e gingado no corpo. Como em todo lugar, as cidades grandes seguem a modernidade ocidental. As maiores cidades são Lagos, Abidjan, Kaduna e Kano. E as pequenas cidades ou vilas seguem mais as tradições locais. Por exemplo, as casas são identidades tribais ou étnicas. Dá para se perceber que tribo é a partir de sua moradia. A gente observa que a tribo Igbo, tá? A sua casa é feita de bambu, mais barro e folha de banana. Já a tribo Ijo, a casa é feita de bambu, madeira e palha. Mais ao norte do país, as casas são geométricas, feitas de barro,
A maior é a do chefe. A partir de dados observáveis como esse, dá para se perceber de onde estamos. A arte nigeriana tradicional tem propósito social e religioso. Não serve apenas para a contemplação. Aliás, ela é funcional. A arte tradicional nigeriana é puramente funcional. Por exemplo, a dança, ela serve à adoração e à homenagem a deuses. Já a escultura tem a serventia de abençoar e curar. Está aí uma função estritamente da arte nigeriana tradicional. Faz parte da arte também e da vida social a celebração em grupo. Há títulos sociais e qualquer pessoa que tenha dinheiro pode adquirir. Por exemplo, o Title of Ozo é concedido mediante uma festa pomposa para toda a comunidade. Quem vai receber o título tem o dever de pagar tudo para todos na comunidade. Haja dinheiro. Em se falando de arte, a literatura nigeriana é rica. Eles têm um ganhador do Nobel de Literatura, coisa que o Brasil não tem. Em 1986, Wole Soyinka conquistou o mais alto prêmio da literatura mundial, o Nobel de Literatura. Os britânicos levaram o inglês para a Nigéria, mas se esqueceram de levar o progresso. Os ingleses saquearam a terra e não se importaram com o povo. Mas me diga, qual é o império que se importou ou se importa com suas colônias? Isso não aconteceu nem com os ingleses, nem com os portugueses, nem com os espanhóis, para citar os principais. Você já imaginou se os ingleses tivessem olhado para o povo nigeriano como alguém que merecia receber investimento e direcionamento que eles tinham naquela época? A sociedade nigeriana seria outra. Mas o que imperou foi a exploração. Daí nasceu a corrente do mal. Não investe em pessoas, não desenvolve o país, os talentos pobres morrem, os talentos ricos vão embora e não voltam, a pobreza se perpetua. O problema maior da Nigéria, alguns podem achar que seja a pobreza, mas não é. A Nigéria é um país muito rico, petróleo, cacau, outros grãos, sim, mas por que há tanta concentração de riqueza? Por que a Nigéria tem tanta concentração igual aqui no Brasil? Claro que lá aparentemente tem mais. Por que país como a Nigéria, incluindo o Brasil, tem tanta concentração de riqueza? Um bolsão de pobreza e um bolsinho de riqueza. O que é isso? É a corrente maldita da pobreza, construída pela corrupção. E é uma corrupção desenfreada, uma corrupção que parece que não tem mais fim. O que você faria para quebrar essa corrente do mal? O que você tomaria de decisão concreta para quebrar essa corrente maligna, a corrente da pobreza, essa corrente do mal? Como que você resolveria esse problema? E esse problema que acontece lá, acontece aqui também. Que ações concretas poderíamos tomar para que isso se tornasse coisa do passado e não do presente e nem do futuro? Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião. Até a próxima!